Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 Especial aqui pela TV Plan. Seja bem-vindo você, né, nosso companheiro durante a semana, sempre acompanhando a nossa programação ao vivo, destacando, né, o noticiário de Poços de Caldas e região. E aos sábados, sempre trazendo uma edição especial, falando literalmente a linguagem da população. A nossa ideia é essa realmente, né, destacar o trabalho dos profissionais que atuam nas mais diversas áreas aqui em Poços de Caldas. É claro que você, meu convidado, participe com a gente aqui no nosso WhatsApp 99927-3591, também no nosso Facebook. Você pode acompanhar a nossa programação lá no facebook.com/tvplanweb. Já que eu estou falando de internet, tem também o nosso streaming, você que acompanha agora no nosso site, através do www.tvplan.com.br. Deixa eu apresentar as nossas convidadas dessa primeira parte do plantão. Aliás, nós vamos tocar um tema hoje, gente. Trabalho infantil. É um tema que desperta a atenção de todos. Não sei se ainda é um tema muito discutido ainda. Nós vamos entrar a fundo nesse assunto, né, com a conselheira tutelar Andréa Benetti, participando com a gente mais uma vez aqui do Plantão 47. Andréa, muito obrigado mais uma vez por atender ao convite do Plantão, para poder falar e, claro, trazer sempre o teu conhecimento para o nosso público. Obrigado. A gente que agradece, né? O Conselho Tutelar agradece o espaço que sempre é cedido para a gente. É realmente um assunto muito difícil de falar ainda, concordo. Você concorda ainda? Que é ainda pouco falado ainda? Muito pouco e culturalmente muito complicado, né? Muito bem. Nossa segunda convidada, Caroline Souza, também já participou aqui do Plantão 47. A Caroline, a Carol, é coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil aqui no município. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda, honrado também com a sua presença. Eu agradeço, é muito importante a gente estar discutindo esses temas polêmicos, né, junto à população, a nível assim de esclarecimento e também assim, acho que para um levantamento crítico, né, fazer com que a população compreenda assim o que está legalmente assim autorizado junto ao trabalho com os adolescentes, aquilo que não está. Então assim, vale esse esclarecimento. Eu acho que é o nosso dever enquanto atores, né, dessa rede de política da criança e do adolescente, estar fornecendo essas informações para a população. É pouco falado ainda? Você também tem essa ideia? Pouco falado, e assim, nós que lidamos assim, né, com aquilo que é de violação do direito da criança, junto ao CREAS, a gente recebe muito pouco, né, denúncias, e a gente sabe que Poços tem um número considerável, né, de trabalho infantil. Por qual motivo será que essas denúncias chegam, né, em poucas vezes? A gente discute muito isso junto ao Conselho Tutelar, que culturalmente, né, algumas pessoas entendem que é importante estar trabalhando do que estar na rua, do que estar fazendo, né, outras coisas ilícitas. Então, às vezes, a população não compreende assim, que a criança e o adolescente é um ser em desenvolvimento e que ele precisa assim, ter o seu lazer, o seu esporte, o seu estudo. Né, compreende assim, eu trabalhei quando eu era pequena, junto com os meus pais, né, na época eu trabalhava lá na roça, eu fazia tanta coisa quando eu era pequena, por que agora essa lei não permite? Então é isso que a gente vem discutir, sim. Problematizar. Eu ouvi muito isso lá atrás, acho que a André também já deve ter ouvido, você também, Carol. Eu prefiro meu filho trabalhando do que estar na rua. Sim. Você já ouviu isso também? Já. Como que você interpreta isso hoje? É bastante comum ouvir, é um argumento, né? E o argumento de que os nossos pais trabalharam, a gente trabalhou, né, muito, muito jovem, é um outro argumento muito utilizado. Tem várias questões, né? A primeira questão é que a criança que trabalha está diretamente mais ligada a estar na rua e a exposição ao uso de drogas. Isso já é pesquisa consolidada. Então, quanto mais trabalha antes, mais acesso a bebida e a álcool e drogas, não o contrário. E diretamente ligado ao trabalho infantil e evasão escolar, né? Quando o ECA começa a regulamentar melhor o trabalho infantil e a adolescência, ele aumenta a escolarização obrigatória e reduz a evasão escolar em 97%, que é um número muito alto, né? A gente quase, no ensino fundamental brasileiro, quase não tem criança fora, né? Então, e outra questão, a nossa infância e adolescência, ela é outra, né? Ela não é mais a época de 30 anos atrás. A gente tem uma outra configuração de infância e de adolescência, com outras previsões legais, culturais, que precisam avançar. Os nossos pais trabalham
trabalharam e não estudaram, né? No nível que a gente precisa estudar agora. Meu pai não terminou o fundamental, acredito, foi fazer depois, né? Então, os tempos eram outros. eu fiz EJA, não terminei o ensino médio, fui terminar bem depois para fazer faculdade, então trabalhei desde muito nova, mas, né, e o resultado disso, né? A longo prazo, que eu penso que a gente precisa considerar. Muito bem. É interessante. Agora, essa questão, André, da denúncia, o Conselho Tutelar é procurado? As Muito pessoas pouco. procuram? Pouco também? Muito pouco, é pouquíssima. Tem denúncia, vamos levantar aqui por alto, 2 por ano? 2 por ano. Pouquíssimo. Agora a Carol acabou de falar que chega direto da Subdelegacia do Trabalho, talvez para promoção social, né? Porque, na verdade, o órgão que fiscaliza o Ministério do Trabalho. E aí não tem, né? Não tem fiscal. Então, a gente tem um problema de fiscalização, né? Porque, assim, o que pode chegar no conselho são denúncias muito pequenas, né? Então, um menino trabalhando de servente, a gente já teve com 9 anos, daí, nossa, exposto... Com 9 anos de idade. Super exposto a risco, esse a gente já atuou. Mas as redes grandes, por exemplo, ligadas à agricultura, que é bastante comum, colheita de café e morango, isso não vai chegar por denúncia no conselho. Então, precisa da atuação do Ministério do Trabalho na investigação, né? Desse tipo de corporação já consolidada com o trabalho de criança, que aqui na região tem bastante. Quer dizer, pode ser, eu acredito que acaba que é uma realidade dos dias de hoje, muitos pais, às vezes, colocando o filho para trabalhar e eles não têm em mente que estão, na verdade, prejudicando o filho. Isso, porque vem essa questão cultural, né? Cultural. Como a gente mesmo falou, assim, esse desconhecimento mesmo. Então, assim, dentro do município, a gente precisa promover campanhas, chegar às escolas, né, chegar à população. Então, assim, se a gente consegue discutir isso dentro, né, do universo ali infantil, dentro do universo dos adolescentes, a gente também está promovendo esse conhecimento para esse público, né? Eles podem se identificar, nossa, mas eu fico lá na loja da minha mãe, nossa, eu fico ali ajudando um pouco a minha mãe ali no trabalho dela. Então, isso é caracterizado trabalho? Sim. É caracterizado? Sim, sim. Então, assim, é importante a gente, a gente já tem um trabalho, mas assim, acho que a gente precisa potencializar isso nessas campanhas, né? Na prevenção. E o que vai acontecer dentro, né, de provavelmente alguns dias, né? A gente vai ter, assim, atuações mais junto mesmo a esses órgãos da infância e da juventude, seja escola, locais de lazer e tudo mais, porque a gente precisa encontrar esse público que trabalha, ele precisa chegar a nós. Então, a gente precisa fazer uma busca ativa, né, desse público. Muito bem. Olha só, falando em busca, uma pesquisa do PNAD com o IBGE, entre 2005 e 2014, os números, né, de trabalho infantil diminuíram no nosso país. Mas de 2015 para cá, os números voltaram a aumentar. A gente estava até conversando isso aqui, antes de entrar no ar, né? Não sei se é coincidência ou não a questão da crise econômica que surgiu nesse período também. Sim. Vocês acreditam que isso possa ter? Tenho certeza que tem influência direta, certeza. Porque a família que chega a colocar uma criança, sobretudo muito pequena, para trabalhar, muito provavelmente está em situação de vulnerabilidade social. Agora, eu penso que o Brasil tem uma questão também, que a gente tem falado muito de corrupção, né, do empresário, né, do grande empresário e não ser punido. Então, a gente precisa começar a entender que o empresário, sobretudo o grande empresário, o comerciante, coloca uma criança para trabalhar, ele não está contratando um adulto com todos os direitos trabalhistas. E isso intensifica o desemprego, né? Então, a gente não pode achar legal uma criança trabalhando, falar, nossa, antes trabalhar do que estar na rua, porque esse trabalho é o que, na verdade, está contribuindo com que o pai e a mãe deles estejam desempregados muitas vezes, né? E aí a situação de vulnerabilidade se intensifica. Então, para mim, é uma bola de neve que a gente tem mantido por questão cultural de achar que está tudo bem. Para a família pobre é muito importante aqueles 20, 10 reais. Mas e para o empresário? É uma sacanagem enorme, E é interessante essa sua fala, porque tem o outro lado da moeda, realmente. Está tirando o emprego de uma pessoa também. Tá, né? De certa forma. Isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério. Olha só, eu queria falar para você da Artipel. Olha, esse mês de junho tem muita promoção bacana na Artipel. Tá rolando a promoção Top 5, você acompanha aí nas imagens comigo. A quinta promoção é o teclado USB Multilaser por R$ 24,90. Tem também cartucho original HP 662 preto por R$ 53,50. A terceira é o mouse óptico Multilaser por R$ 9,50. A segunda, impressora multifuncional HP 2136,
Sabe quanto? R$ 239,90. E ainda a primeira, papel sulfite A4, caixa com 5.000 folhas, com o melhor preço da cidade. Tem novidades. É isso aí, a Artipel em breve vai inaugurar a nova loja ali na rua Rio de Janeiro. Tá bacana demais, né? Bora pra lá então. Por enquanto, na Assis 674 e 1058, e em breve também na rua Rio de Janeiro, número 129. A Artipel é mais uma grande parceira aqui do Plantão 47. Por que o Brasil ainda não conseguiu erradicar o trabalho infantil? Teria uma resposta para isso? Talvez o que é mais aponte para isso, porque é útil, né, para o sistema como ele está. É útil. Se utilizar de mão de obra infantil é útil para manter a situação dos empresários como está, se desresponsabilizando por pagar direito trabalhista, a situação política, inclusive. O Brasil e todos os países do terceiro mundo ainda têm um nível de trabalho infantil muito alto, e o Brasil tem crianças e adolescentes em trabalho perverso, né, em trabalho de carvoaria, de quebrar pedra, trabalho bem complicado. Tem dados de criança a partir de 4 anos trabalhando, sem contar que o acidente de trabalho com criança é 50% de todos os acidentes de trabalho, com mutilação, com morte. Então, nós estamos falando de um cenário muito sério. São números assustadores. Quando você coloca em 50%, né, é metade. É muito alto, é algo preocupante, né? Qual que é a função hoje, né, da secretaria, da divisão que você atua nesse trabalho aqui em Poços de Caldas? Então, contextualizando um pouquinho, em 2010 o IBGE ele faz uma pesquisa e ele vai identificando alguns municípios que têm um número considerável de trabalho infantil. Poços, ele foi diagnosticado, né, com um número considerável, e com isso a gente recebe uma verba federal para atuação do trabalho de erradicação. O município recebe essa verba. O município recebe. Então nós temos aí como meta trabalhar com o programa em 5 eixos. Então, o programa de erradicação do trabalho infantil, ele é um programa que norteia, né, assim, as ações dentro dos municípios que tem esses índices, e a gente tem, então, 5 eixos de trabalho, né, que é a informação e mobilização, é quando a gente faz as campanhas, há uma mobilização da sociedade para a compreensão, tá, desse universo do trabalho infantil. O outro momento é identificar o público, é a busca ativa, é tentar assim, verificar qual é o território que tem essas incidências, o próprio diagnóstico mesmo. O terceiro momento do eixo é a proteção, é identificar como que essa criança ou esse adolescente ele pode sair desse contexto. É o esporte, é o lazer, então é uma questão intersetorial, quer dizer, não é só a assistência social que tem esse papel de responsabilidade com essa criança e essa família, mas sim essa rede intersetorial. A defesa e mobilização, que é a fiscalização. Então a gente tem que começar a pensar como fiscalizar, né, essas empresas, como a Andréia citou, esses lugares que fazem essas contratações, enfim, nem sei se é contratação, né? De repente essa coisa velada. E o monitoramento, né? É colocar de repente essas medidas protetivas junto ao conselho, identificar se a família está conseguindo sair desse cenário, tá? Por isso que o território, a gente fala enquanto CRAS, que é o centro, né, de referência, é o primeiro ponto que a família encontra aí de acesso à política da assistência, ele tem que estar junto com a família nesse acompanhamento. Então, assim, a família precisa ser acompanhada. A família que tem essa situação do trabalho infantil, ela tem que estar ali colada com o seu território, assim, né? E o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que vai ter o acompanhamento do psicólogo e do assistente social com esse adolescente, com essa criança, porque existiu aí uma violação do direito, como a Andréa falou. Muitas vezes o menino, a menina que está nesse trabalho, está evadido da escola, tá longe dos dispositivos que lhes são assegurados, como o esporte, o lazer. Então a gente precisa estar atuando nessas esferas. Então a Secretaria de Promoção Social, ela vem por esse lado preventivo, pelo lado também do acompanhamento com as famílias, mas lembrando sempre que demais secretarias são envolvidas. Todas acabam trabalhando um pouco, tendo uma importância ali nessa ação, que é extremamente importante. Por isso que o Conselho, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente do nosso município, ele tem que ter um plano de ação da erradicação do trabalho infantil. Ele precisa chamar esses atores e convocá-los, né, a essa atuação, a esse trabalho. Isso atinge todas as classes sociais, Andréia?
Não. 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 É raríssimo trabalho infantil em classe alta, né? Classe média, classe alta. Essa é uma das questões principais que a gente precisa discutir. Porque o menino de classe média alta, enquanto ele está fazendo já intercâmbio, natação, judô, tudo que a gente desejaria para todas as classes, o menino pobre, a gente está achando que é legal ele trabalhar fora da idade, desregulamentado, né? Eu queria lembrar que o Brasil tem uma idade muito razoável para regularização do trabalho. Com 14 anos, o adolescente pode trabalhar. Pode trabalhar, é Pode verdade. trabalhar como jovem aprendiz a partir de 16 em quase todas as funções, né? A não ser nas de risco. Então, é uma idade muito razoável. Antes dos 14 é completamente desnecessário, prejudicial esse trabalho, né? Então, eu nunca vi adolescente de classe média alta trabalhando. Você acha que essa idade de 14 a 16 já é uma idade ideal ou não seria ainda? Como aprendiz, eu acredito Como que aprendiz, sim. O sistema que é feito regulamentado como aprendiz, né, envolve um pouco o sistema S, e ele assegura que o adolescente se profissionalize. Então, tem a profissionalização alguns dias da semana, em outros ele trabalha na empresa e ele precisa ter frequência escolar, senão ele é cortado do programa. Então, só que precisa ter isso em grande escala, né? Porque o Senai tem uma prova bem complicada para entrar, para a gente entender que o menino em vulnerabilidade, que está evadido da escola, da família muito pobre, vai ter acesso. Não vai. Vai ser difícil ele entrar no programa. Muito difícil. Tem pouquíssimas empresas ainda que contratam nesse sistema de jovem aprendiz, né? A empresa quer a exploração máxima do trabalhador. Nós temos poucas empresas impostos que contratam, né? Pouquíssimas. Por isso que é mais fácil, né, o adolescente ele chegar ao tráfico, né? As questões da exploração sexual, né? É mais fácil ele chegar porque, como a Andréia citou, ele venceu uma prova, né? Ele passar num teste, sendo que muitas vezes ele está evadido da escola, ele tem dificuldade de leitura, de escrita. Uhum. Então, nós estamos perdendo os nossos adolescentes, né? Como a Andréia citou, os vulneráveis, né? Assim, por esse universo. Isso me preocupa muito, principalmente aqui no plantão durante a semana. Né, a parte do programa é voltado para a editoria policial e eu sempre falo isso aqui, gente, é impressionante. Dá para escolher a ocorrência envolvendo menores de idade aqui na cidade, voltado para o mundo do tráfico. Sim, né? sim. Tudo tá ligado ao trabalho, mas é um trabalho que não é legal. Né? É trabalho infantil perverso. É o trabalho infantil perverso. Mas é considerado. É considerado trabalho infantil perverso. Sim, no diagnóstico da promoção envolve, né? É tráfico, muito sério prostituição isso, gente. infantil. E Isso é muito sério. o que tem o maior índice. É o que tem o maior índice. Isso, porque muitas vezes aquele menino, aquela menina, ele vai ser o arrimo da família. Ele vai ser o provedor mesmo. Ele vai dar conta muitas vezes de estar levando aí condições assim melhores para a família. E muitas vezes acaba passando, a família acaba se acomodando Conivente, com isso. né? Sendo conivente. Isso é muito Então sério. nós precisamos mudar um pouco essa leitura, né? Junto à população. A gente precisa estar atuando nisso. Muito bem, eu tenho um recado da Sertaneja para você, acompanhe. Olá, amigos ligadinhos no Plantão 47, olá Paulo Marcelo. Eu venho aqui aparecer para vocês para trazer um super convite. Neste mês de junho, você não pode deixar de passar aqui na Casa Sertaneja. Se você estiver querendo trocar a sua TV, o seu roteador, o seu celular, o seu videogame, eu tenho uma promessa. Nós não vamos perder negócio. É a maior oferta dos últimos meses que nós estaremos realizando aqui. É a Black Copa, é a Copa do Mundo dos preços baixos. Você não pode perder. Preços de Black Friday, promoções nunca vistas, cobrindo oferta da concorrência, e a concorrência já está tremendo. E eu convido você mesmo, que está ligadinho aí no Plantão 47, para estar conosco aqui na Casa Sertaneja. Porque você já sabe, nós aqui da Casa Sertaneja, na Copa do Mundo dos preços baixos, não perdemos negócio. Venha pra cá! Você acompanha o recado da Sertaneja na Francisco Salles 555, em frente ao terminal de linhas urbanas. Intervalo chegando. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte desta edição especial do Plantão. Até já.